Todos os dias pagamos impostos, muitas vezes sem perceber. Eles financiam saúde, educação e segurança. A reforma tributária busca simplificar o sistema, tornando-o mais moderno, transparente e eficiente. Agora, conheça o Fiscaliza Aí, podcast da turma 201 Catec da EEBCEL. Marcos Rovares sobre a reforma tributária. Projeto com apoio da Unesc e do Bairro da Juventude. A seguir, veja os bastidores, entrevistas e o podcast completo. Rosinha, Foi, moço. oi. Nossa, o cheiro tá bom, né? Ah, esse é uma tortinha de café, cheiroso, né? Sabe o cheiro que também é bom? Cheiro de novidade. Novidade. Isso, mas antes de falar da novidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe sobre a reforma tributária? Não, moço, nunca Não? ouvi falar. Então, com essa oportunidade, eu queria te convidar ali no Teatro Populacionista, no dia 17/6, às 7h30. 7h30 da noite. Isso, a gente, com parceria da Unesc, a gente vai fazer um podcast para falar sobre a reforma tributária. E é bom pra gente aprender, né, pessoal? Corre lá e vão aprender, porque é bom. Eu não sabia, agora eu vou ficar sabendo também. Beijo pra vocês. Boa noite a todos. Desejo a todos um excelente evento e que este momento seja de aprendizagem, reflexão e construção de conhecimento. Parabenizo aqui os alunos do Catec que se empenharam e demonstraram habilidades surpreendentes, desde a preparação, da organização e a realização de todo o projeto que envolveu horas de dedicação. Parabenizo também a professora Thaís, que aceitou o desafio e fez muito além do que se esperava. A própria equipe que estava a trabalho. Precisamos acreditar nas potencialidades de nossos jovens, e você fez isso. Agradeço aos demais professores do Catec que apoiaram e disponibilizaram tempo para que o projeto fosse desenvolvido, e a Unesc, que abraçou o projeto e somou forças junto aos nossos alunos, abrilhantando ainda mais esse trabalho. Sejam todos bem-vindos ao podcast Fiscaliza Aí. Que seja uma noite agradável e proveitosa a todos nós. Bom, primeiramente gostaria de dar boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Unesc, do Marcos Soares. E é um assunto tão importante a gente estar aqui, né? Poder debater. Eu queria saber, afinal, o que é a reforma tributária? Por que a gente está aqui? Por que esse evento tão grandioso por causa de um tema? Bom, boa noite a todos, professor Luan, boa noite, professor Patrick, boa noite a Anaís, boa noite a todos aqui presentes, alunos do curso de Ciências Contábeis. Em nome do Felipe, quero cumprimentar todos os alunos, Marco Rovares também. E respondendo a tua pergunta, falando sobre reforma tributária, por que ela surgiu, por que ela é importante, né, qual a finalidade. A reforma tributária ela veio para tentar otimizar a forma de apuração dos tributos, né? A finalidade da reforma é tentar simplificar esse sistema tributário que a gente tem, tão complexo, né? O Brasil hoje ele é um dos países que possui um número de legislação muito vasto, muito grande, né? Nós temos 27 unidades federativas, 27 estados, então a gente tem muita legislação para dar conta. E a reforma tributária é uma proposta que já vem se desenrolando durante muitos anos, iniciou lá em 2023 com a emenda constitucional, foi aprimorada com a legislação de 2025. Ela vem com o intuito de simplificar a forma de a gente apurar os nossos tributos, que são muitos, e tentar trazer uma regularidade maior para essa arrecadação que a gente tem entre os diferentes estados, municípios e todos os tributos que a gente vai ver aí pela frente com essa reforma. Agora, entrando um pouco mais dentro desse assunto de reforma tributária, eu queria perguntar por que o Brasil está trocando esses impostos por um IVA dual? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Assim, cumprimento também o professor Luan, Laís, em nome do Felipe, cumprimento a todos os que estão aqui hoje.
Se a gente for ver, como o professor falou, a gente está num país muito burocrático e, claro, a gente tem uma carga tributária onerosa também. O nosso sistema tributário, da maneira que está hoje, recolhimento de ICMS, ISS, PIS e COFINS, ele iniciou em 1960 e ele sofreu muitas atualizações e a quantidade de normas que a gente tem, ela é muito alta, o que deixou ele muito burocrático. O IVA dual, que é a concentração dos tributos de ICMS, ISS, PIS e COFINS em IBS e CBS. O IBS ele substitui o ICMS e o ISS, e a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai substituir PIS e COFINS. Essa modalidade do IVA dual, ela já é aplicada em outros países. O Canadá é um caso de sucesso e além de simplificar a carga tributária, de reduzir, deixar menos burocrático, ele vai facilitar também a arrecadação. Então, assim, tiveram inúmeras tentativas de aplicação de reforma tributária aqui no Brasil, e esta é a que estamos vivenciando, que eu acredito que é uma das mais adequadas para a situação que a gente tem. Então, nós deixaremos de ter ICMS, ISS, PIS e COFINS, e passaremos a ter IBS e CBS. Como o professor Luan falou, são 27 estados. Só que a gente tem que ver que os estados, a gente tem a legislação do ICMS. Quando a gente fala de município, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, nós temos mais de 5.500 municípios. 5.500 legislações individualizadas. Então, a quantidade de normas é muito grande. E quando a gente fala de IVA dual, a gente tem uma legislação geral, concentrada, com alíquotas diferenciadas que serão postas posteriormente. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a presença de todos que aqui estão. E eu tenho uma pergunta, né, que eu acho que até para o nosso público é o que não quer calar. A reforma tributária, ela vai ajudar ou vai prejudicar nós consumidores? Bom, a gente tem aí dois pontos que a gente precisa analisar, né? Se ela vai ajudar ou não, e a gente vai passar por um processo de alguns anos para tentar entender se ela vai ajudar ou não. A ideia, o projeto, é que ela melhore a vida da população, que ela traga uma redução da carga tributária, mas para quem já está estudando ela, está percebendo que algumas atividades talvez não vão ter esse benefício e talvez vão se tornar mais onerosas, né? Então a gente precisa entender cada caso. Mas se a gente for falar de beneficiar ou prejudicar a população como um todo, a reforma ela tem uma ideia de melhorar, porque a gente vai ter uma unificação de tributos, uma otimização do processo burocrático, e ela tende a melhorar a população. Então, que a gente precisa entender alguns contextos, né? Então, se eu estou falando de produtos mais acessíveis, como produtos de cesta básica ou de consumo popular, a reforma, apesar de o sistema atual já ter alguns benefícios tributários, a reforma tende a reduzir ainda mais essa carga tributária. E, para além disso, se o projeto estiver rodando e rodar como ele está proposto, o contribuinte ainda vai poder ter uma restituição deste tributo que ele vai pagar lá na frente, né? Que são as modalidades que estão vindo aí com o projeto. Então, é obviamente que a gente imagina que esse cenário que está desenhado ele vai otimizar e trazer mais benefícios para a população. Mas a gente já percebe também com a legislação que algumas atividades não serão tão beneficiadas assim, a exemplo dos prestadores de serviço, né? Então, vamos imaginar aí um pedreiro, um pintor, um carpinteiro, né? Qualquer uma dessas atividades, um cabeleireiro, qualquer uma dessas atividades que seja prestadora de serviço, a legislação posta atualmente para a reforma tributária, ela se demonstra como um acréscimo na carga tributária, né? Não tem tantos benefícios assim. Então a gente precisa analisar de quem que a gente está falando, né? Quem é a população que a gente está analisando. De um modo geral, se a gente for generalizar para todos, tende a melhorar para todo mundo, né? Porque vai otimizar a carga tributária. Mas se a gente olhar individualmente, em especial os prestadores de serviço, a carga tributária atual ela tende a aumentar um pouco. Por isso é importante a gente começar a estudar a reforma tributária desde já, para entender como que o meu negócio pode, com esse possível cenário de estar mais oneroso tributariamente, eu posso trabalhar para que eu possa reduzir essa carga tributária, né? A gente tem aí alguns anos pela frente com a reforma que ela vai se desenhar, e se eu sou este empresário, prestador de serviço, eu preciso olhar para o meu negócio agora, entender quais são as possibilidades que eu tenho para reduzir essa carga tributária,
para que no momento que chegar de eu ter que pagar esse imposto, eu consiga otimizar o meu negócio e ter essa redução, né? Isso vai impactar tanto a forma que eu pago o meu tributo, como o meu relacionamento com os meus fornecedores, os meus clientes, porque isso tudo vai impactar a geração de crédito, os débitos que eu vou pagar, né? Então, a gente não pode generalizar, né? A tua pergunta, a gente não pode generalizar. Mas, se a gente for fazer um contexto geral, ela tende a ter uma redução tributária para a grande maioria da população. Bom, pelo visto, a reforma tributária vai mudar pessoas diferentes de diferentes formas, certo? Então, nós aqui estamos pessoas normais e vocês empresários, certo? Visto isso, eu queria saber como é que a reforma tributária vai afetar os impostos pagos tanto por nós, pessoas comuns, e vocês, empreendedores. Vamos lá. Com relação à pessoa física. A pessoa física, de maneira geral, contribuinte, nós, pessoas físicas, nós não recolheremos o tributo. Ele estará embutido dentro da mercadoria que nós vamos adquirir no mercado, do serviço que a gente toma. Fui ali numa oficina mecânica e paguei ao mecânico. Dentro do preço da prestação de serviço de mecânica vai estar embutido, digamos assim, no momento da geração da prestação de serviço, vai ter a carga tributária. Eu não vou recolher uma guia para o governo. Então, de falar de pagamento de carga tributária, de maneira geral, nós, pessoas físicas, não teremos esse desembolso. Agora, eu, como pessoa física, tenho uma sala comercial e coloco para locação. Então, eu estou exercendo uma atividade de prestação de serviço, que locação, aí neste caso, sim. Eu, pessoa física, que tem um imóvel locado, eu sou contribuinte do IVA dual. Então, para a pessoa física, de maneira geral, ele vai estar, digamos que, agregado ao preço do produto ou da prestação de serviço quando nós formos adquirir. Então, se eu vou lá no supermercado e compro 1 quilo de arroz, vou ter, sei lá, o arroz vai ser R$5, a carga tributária de 3, quando passar no caixa, eu vou pagar R$8. 5 é pelo produto e R$3 é de carga tributária. Eu não faço recolhimento. Vai ser feito ali no momento do pagamento daquela compra, que vai ser uma modalidade que depois a gente conversa um pouquinho mais, que é o split payment. Mas vamos lá, com relação à parte das empresas, vai mudar de forma considerável a forma de apuração da carga tributária. Hoje, se nós formos ver, nós temos 4 regimes de tributação no Brasil. Nós temos lucro real, lucro presumido, simples nacional e o lucro arbitrado. Quando a gente fala de simples nacional, é um regime simplificado no qual 8 tributos são recolhidos de maneira única em determinada forma de apuração. O simples nacional ele vai ter 2 formas de recolhimento. Então, uma empresa que está no Simples Nacional, ela precisa tomar bastante cuidado, porque ela tem uma opção logo para fazer agora no mês de setembro, informar qual é a forma de apuração dela do Simples Nacional, se vai ser de fato dentro do Simples, ou se vai ser pelo modo híbrido, que é o recolhimento do IVA dual fora do Simples Nacional. Agora, as outras empresas, do lucro real, do lucro presumido e até mesmo arbitrado, também muda parte da tributação, porque elas, com o passar do tempo, deixarão de recolher PIS e COFINS e ICMS e passarão a recolher o IVA dual. Então, eles têm reflexo direto na carga tributária. E também não é só carga tributária em forma de apuração, é o reflexo financeiro disso também, que mais para frente a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Continuando nessa parte de tributária, queria fazer uma pergunta que o Brasil possui um dos maiores contenciosos tributários do mundo e a reforma pode reduzir essa quantidade de disputas judiciais? Bom, a gente tem que entender o que é esse contencioso tributário primeiro, né? Palavra bonita, mas muito difícil, né? O que é o contencioso? A gente já comentou aqui que a legislação no Brasil ela é vasta, a gente tem muita, né? Desde ICMS, que é estadual, ISS, que é municipal. E esse contencioso é porque os estados entre si, eles disputam essa arrecadação, né? Santa Catarina tem um percentual de ICMS, o estado de São Paulo tem outro, o estado de Minas Gerais tem outro. E quando essas empresas que estão sediadas dentro desses estados buscam uma alternativa para pagar menos impostos, elas vão e instalam as suas empresas em outro estado para tentar ter um benefício fiscal ou ter uma redução tributária. E aí começa essa briga entre estados, né, para ver quem paga mais, quem recolhe menos, e isso gera muitos processos
advocatícios, né, muitos processos onde as empresas tentam lidar com uma melhor carga tributária entre um Estado e outro. E se a gente está falando de uma reforma onde ela visa simplificar a arrecadação e unificar a arrecadação, em tese, o contencioso tributário ele tende a reduzir sim, porque a gente vai ter uma disputa menor entre os estados, já que o valor que eu pago de imposto em Santa Catarina tende a ser o mesmo que eu pago em São Paulo, em Mato Grosso, etc, etc. Então, hoje o Brasil, além de ter diversas legislações que falam em diferentes estados, em diferentes municípios para arrecadar um tributo de forma diferente, a ideia é que a reforma simplifique isso e ela tenha uma legislação única para todos, né? Então, vamos imaginar que eu não preciso mais brigar lá com o estado do Rio Grande do Sul, com o estado de São Paulo, para saber se eu vou pagar mais ou menos imposto, porque a legislação é a mesma, estando aqui ou estando lá, né? Então, o que hoje a gente vê muitas disputas aí nos tribunais entre os estados para saber quem vai recolher o quê, quem vai receber o quê, ela tende a diminuir sim, né? E uma outra forma que a gente vai avaliar mais à frente é que quem vai receber esse tributo muda, porque a reforma tributária ela deixa de ser, o tributo ele deixa de ser recolhido no estado de origem e passa a ser recolhido para o destino, né? Então imagina que hoje o que eu vendo aqui em Santa Catarina lá para São Paulo, os impostos, o ICMS que a gente paga fica em Santa Catarina. Mas a partir do momento que eu vou passar por essa reforma, o imposto que eu vendo, o produto que eu vendo lá para o estado de São Paulo, o imposto não fica mais aqui em Santa Catarina e passa para o estado de destino, né? Então isso muda a lógica. Isso vai alterar também a questão de competitividade das empresas, né? A forma como eu adquiro a minha mercadoria vai mudar. Então, voltando à tua pergunta do contencioso tributário, em tese, a gente espera que ele diminua sim, porque a gente vai deixar de ter diversas legislações em curso para a gente ter uma unificada. Já pegando esse gancho, né, de empresas no geral, eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Quais setores vão sentir primeiro a reforma tributária? Hoje a gente tem, digamos assim, pensando em setores específicos, nós temos o pessoal da prestação de serviço, nós temos o pessoal do comércio, de maneira geral, e o pessoal da indústria. Se a gente for analisar de forma mais minuciosa, o prestador de serviço, ele tende a ter uma carga tributária um pouco maior. Um exemplo prático para vocês, não sei qual é o grau de conhecimento de vocês acerca da carga tributária, mas vamos lá. Se tu tens uma oficina mecânica, e ela é optante pelo lucro presumido. O ISS, na prestação de serviço, a depender do município que essa mecânica está instalada, ele pode variar ali de 3% a 5%, que é a alíquota geral do ISS. No lucro presumido, PIS e COFINS equivale a 3,65%. Trabalhando com uma alíquota de 3%, tem uma carga tributária total para esse mecânico de ISS, PIS e COFINS de 6,65%. Se a gente for ver o IVA dual, ele vai vir com uma alíquota maior. A gente não tem ainda uma alíquota pré-estabelecida, falta regulamentação, mas lá na Lei Complementar 214 tem uma previsão de alíquota base de 26,5%. Então, suponhamos que neste caso, sobre o meu valor de prestação de serviço, eu vou substituir uma carga tributária de 6,65% para 26,5%. Claro que nessa nova modalidade, nessa nova forma de cálculo no IVA dual, há a possibilidade do desconto da carga tributária que você pagou sobre os produtos que você adquiriu. Mas vamos lá, se eu estou numa oficina mecânica, às vezes, se não tiver uma peça para repor ali no carro e basicamente o custo é a mão de obra, eu não tenho carga tributária incidente sobre a mão de obra. Então eu vou recolher 26,5% sobre a minha prestação de serviço, sem direito a crédito de tributo algum, porque basicamente foi a mão de obra. Então eu tenho um aumento elevado em quase 20% nesse prestador de serviço. E é um serviço essencial, assim como o Lula citou vários outros. Então, para mim, eu não sei se os colegas também concordam, mas de imediato o setor que será mais prejudicado nesse sentido, que sofrerá um pouquinho mais o aumento da carga tributária, sentirá esse peso, é a prestação de serviço. Claro que comércio, principalmente a parte do varejo, eu acredito que ele vai acabar se equalizando. A indústria tem uma sistemática de apuração um pouquinho diferente, mas, ao meu ver, a parte de serviços será bem afetada, inclusive educacional. Só complementando, né, a gente tem que entender o
contexto onde a gente está inserido, né? Hoje o Brasil ele possui mais de 95% das empresas sendo empresas do Simples Nacional, micro e pequenas empresas, né? Então imagina que a cada 100 empresas que a gente tem, 95 são do Simples Nacional. E o que a reforma vem propor, né, para essas empresas? Que elas tenham a possibilidade da tomada de crédito pela aquisição, exatamente o que a professora Patrielli comentou. E hoje, se eu sou empresário e eu preciso analisar o meu mercado, eu preciso olhar porque a reforma está trazendo de possibilidade, né? Bom, a gente já viu, né, na fala aqui que a prestação de serviço ela vai ser impactada. Mas isso não exclui que a atividade de indústria e comércio também seja. Então imagina que eu tenho uma pequena mercearia no meu bairro e hoje eu sou optante pelo Simples Nacional e o contador diz que basta eu emitir nota fiscal de saída que eu vou pagar imposto e está tudo bem. Essa mentalidade ela tem que mudar a partir de agora, porque agora o empresário ele precisa olhar para de quem que ele está comprando essa mercadoria, porque ele tem uma possibilidade aqui de reduzir essa carga tributária que antes ele não tinha, que é a questão da não cumulatividade, o tomar o crédito pelas entradas. Então agora o empresário ele tem a possibilidade de avaliar se é melhor ele comprar aquele quilo de arroz que a professora Patrielli comentou do fornecedor A ou do fornecedor B. Porque o custo desse arroz ele vai mudar se o meu fornecedor não fizer uma opção tributária de acordo com o que eu preciso, né? Então a gente não tem que falar só de qual carga vai aumentar, sendo que a gente tem um cenário de possibilidades de que eu posso reduzir a minha carga tributária. E é esse o foco que a gente tem que ter também, né? Não só daqueles que vão aumentar a sua carga tributária. Eu estou dando o exemplo aqui de uma mercearia, mas isso pode ser aplicado numa farmácia, isso pode ser aplicado num restaurante. É só a gente olhar, né, para o cenário onde a gente está exposto e olhar aquele empresário e dizer qual é a possibilidade que ele tem ali de ter uma redução da carga tributária. E ele vai ter, né? Ele vai ter essa possibilidade. Usando o exemplo que a professora Patrielli trouxe ali qual foi mesmo? Do mecânico. Imagina que esse mecânico presta o seu serviço no seu ambiente familiar mesmo, né? Na garagem de casa e tudo mais, mas ele tem uma possibilidade, por exemplo, de ampliar o seu negócio e ir para o ambiente de locação. Ele vai alugar uma sala comercial para colocar o seu negócio e expandir. Aquele aluguel que ele paga para botar o seu estabelecimento lá, agora é uma fonte de crédito para ele, que antes o seu estabelecimento residencial não era. Então veja como eu preciso planejar o meu negócio para que lá na frente eu consiga ter uma redução tributária, né? A gente está falando da prestação de serviço. E a nossa fala inicialmente é que o serviço vai aumentar a carga tributária. Mas olha uma possibilidade de tomada de crédito que antes não existia que está posta, né? Então a gente precisa estudar. A gente iniciou neste ano de 2026 um período que ele é crucial, que é onde a gente começa a estudar a legislação que será executada nos próximos anos, né? E a gente tem que entender que a legislação nos dá a possibilidade de não só ter que pagar mais imposto, mas pode ter uma redução tributária também. Olha, pelo que eu vi, essa reforma tributária vai realmente mudar muita coisa no Brasil, né? E uma das coisas que eu vi que a reforma tributária também vai fazer é um sistema de cashback. Seria com um desconto na cesta básica ou às vezes na conta. Eu queria saber como é que vai funcionar esse sistema de cashback. Então, vamos lá. O cashback é o retorno de parcela da carga tributária que será recolhida ao governo, que de forma indireta está pago quando você consome o produto. Só que nem todas as pessoas terão direito a esse cashback. Tem alguns requisitos bem específicos. O cashback ele é feito para aquelas famílias com menor renda. Então, vamos lá. Qual é o princípio? Por que foi criado essa parte do cashback? Hoje no Brasil, a gente tem uma desigualdade social enorme. E se a gente for hoje na prateleira do supermercado e comprar o nosso quilinho de arroz, não interessa se você ganha 10 mil, 5 mil ou se ganha R$1.000 no mês. Você vai pagar a mesma carga tributária de forma igual. Por quê? Não tem uma diferenciação de carga tributária em razão da capacidade contributiva, da capacidade econômica do adquirente daquele produto. Então, o cashback, ele veio como forma de reduzir a carga tributária para aquelas pessoas de baixa renda. Quem que pode se cadastrar nesse programa de cashback? Rendimento mensal, renda mensal per capita por pessoa de meio salário mínimo. Hoje a gente está com salário de 1.620, então ali por pessoa por mês, para entrar nesse programa, R$810 é a renda que
essa família, esse núcleo familiar poderá ter para solicitar o cashback. O cashback, ele funciona como? No momento que essa pessoa vai lá, faz a sua compra no supermercado, ele vai precisar colocar o CPF para a emissão do documento fiscal. Por quê? Por meio do CPF, não só no supermercado. Estou dando supermercado, o exemplo do supermercado é que todo mundo vai no supermercado. Mas em qualquer comércio que você for, essa pessoa tem que pedir documento fiscal, tem que ter nota fiscal. Porque no documento fiscal vai ser vinculado o CPF da pessoa. Por meio do CPF, o governo vai identificar qual é a carga tributária que aquela pessoa, aquele contribuinte pagou, e parcela daquela carga tributária retorna para ele. Não retorna, a maior parte não vai retornar de forma direta ao contribuinte, mas há essa possibilidade. Uma das formas desse dinheiro retornar ao contribuinte, essas pessoas que se enquadram no quesito do cashback, é descontar na fatura de água, de energia, do gás. Tá, mas o que eu compro, que eu adquiro, que pode me dar cashback? O cashback mínimo é de 20% da CBS. Sabe o quilinho de arroz que foi lá no supermercado? Qual é a carga tributária de CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que você pagou sobre aquele 1 quilo de arroz? Ah, foi R$10. R$10 de tributo. 20% do tributo pago volta para o contribuinte. Então, os R$2 vão voltar para ele em forma de desconto na fatura de energia elétrica, desconto na aquisição do gás ou até mesmo na água. Tem outra possibilidade que você faz o cadastro e ele retorna em conta corrente na conta da Caixa Econômica. E também pode retornar por meio de cashback 20% das suas compras que você fizer de maneira geral e 100% do gás. Sabe o gás de cozinha? Até o P13, porque tem aos tamanhos ali de gás de cozinha. Então, o tijão normal de gás, 100% da CBS que você pagar nele vai retornar para você, e 20% de BES. Então, tem algumas regrinhas especiais para o cashback, só que para você receber esse cashback, tem os primeiro requisito, meio salário mínimo per capita, ali por pessoa no mês. Você tem que estar cadastrado lá no cadastro único do governo, específico, e tem que estar com o CPF regular. Se você estiver com o CPF irregular, você também não pode ser beneficiado pelo cashback. Então, é uma forma de igualdade social, reduzir a carga tributária de quem tem menos poder aquisitivo. Então, pelo que eu vi, após a Receita Federal não, a reforma tributária, perdão, o foco vai deixar de ser do produto pessoa em si. Vamos lá, depende, mas as pessoas de baixa renda que têm essa condição, elas podem ter a carga tributária menor em razão desse cashback. Só que assim, claro que é uma coisa geral que a gente fala, a gente sabe que no Brasil acontece também muita desinformação. Então, as pessoas devem ser alertadas quanto a esse cadastro para que elas tenham direito. Porque sabe o jeitinho brasileiro? Você vai lá no comércio, vai lá, sabe a mecânica? Eu gosto muito da mecânica. Tu vai ali, tu foi na mecânica, tu gastou R$200. Aí tu paga em dinheiro R$200 e o cara não te dá um documento fiscal. Isso vai passar a ser cobrado. Porque se não tiver um documento fiscal no teu CPF, tu não vai poder reaver aquele valor pago de carga tributária. Então vai mudar também a mentalidade. Só que também precisa ser informado esse pessoal que tem direito ao cashback, que tem que ter documento fiscal, que tem que estar com o CPF regular. Então, assim, nesse caso, foca na pessoa física de baixa renda. Nas outras questões, acaba não focando na pessoa física. Só complementando, né, como a professora Patrícia comentou, o cashback ele é um retorno sobre o tributo pago, né, e não sobre o valor da mercadoria. Então a gente tem que entender que nem todo produto vai ter tributação, né? Então vamos pensar na cesta básica, por exemplo. O quilo de arroz, o óleo, o sal, eles não vão ter tributação. Não é este o produto que vai me dar o retorno do cashback. Mas se eu for lá no mecânico, esse sim, ele precisa dar a nota fiscal para que ele pague o imposto dele e eu tenha um retorno através desses benefícios que a professora Patrícia comentou. Então, vejam a importância de movimentar o mercado através do documento fiscal, né? A Receita Federal, quando ela lança essa proposta, ela obviamente lança tentando beneficiar o contribuinte, a população, para que tenha esse retorno,
mas automaticamente ela já está amarrando o processo para que a pessoa cobre a nota fiscal, né? Para que essa cultura que a gente tem hoje de não pedir o documento fiscal, ela deixe de existir, porque a gente consegue ter uma arrecadação tributária mais efetiva, a população consegue ter um retorno de fato daquilo que ela paga, né? Através dos produtos e serviços que ela compra, e a economia ela tem esse giro de fato, né? E aí o tributo que o contribuinte paga, ele possa retornar. Hoje a legislação diz que o tributo retorna para o contribuinte através de serviços sociais, através de educação, saúde, saneamento básico, etc. Então ele está dando a possibilidade de a população ter um retorno financeiro, né? Seja através do abatimento das suas despesas, né, básicas, de energia, água, mas em algumas situações também financeiro com depósito em conta. Então percebam a importância de a população entender como que esse processo vai se desenhar, para que a população participe desse processo solicitando o documento fiscal e fazendo com que esse sistema gire de fato efetivamente, né? Agora, continuando essa parte de previsão, de projeção, eu queria saber que se daqui a 5 anos, como é que o imprevisto do mercado está? Tipo, como é que é a provisão de como o mercado vai estar depois de 5 anos? Eu acho que 5 anos ele é muito pouco, tá? É para que a gente possa entender, a reforma tributária ela iniciou no ano de 2026 e ela tem previsão de se estender até 2032, né? A gente tem aí pelo menos 6 ou 7 anos pela frente. Daqui a 5 anos a gente vai ter uma percepção de como ela está se desenhando, mas a gente não vai poder ter uma conclusão total. Por quê? A partir de 2029, vejam, a gente já tem um calendário de anos aí com tudo que vai acontecer. Em 2026 a gente iniciou o processo de alteração da forma de recolhimento de 2 tributos, que é o PIS e COFINS pela CDS, e a partir de 2029 inicia o processo de transição do IBS, que é a parte de ICMS e ISS atualmente que a gente tem. Então daqui a 5 anos a gente vai estar exatamente no processo de transição do ICMS e do ISS. Então a gente não vai ter uma conclusão, né? A gente não vai ter uma resposta final, a loteria vai poder acertar, porque a gente vai estar nesse processo de transição. E pode ser tudo que a gente está falando nesta noite aqui, ano que vem mude, porque a legislação está estabelecendo um cronograma de alteração que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos exatamente no ano eleitoral, e veja, nós estamos num ano em que os governadores estaduais têm total influência sobre o ICMS, que é o tributo que é recolhido, então a gente não consegue prever isso. Acreditamos que se a legislação se permanecer, daqui a 5 anos a gente consiga estar mais maduros com essa fala que a gente está fazendo hoje, no sentido de saber se está existindo de fato essa economia tributária que a proposta está sugerindo, e já vamos ter um panorama mais avançado de como será o fim da reforma lá em 2032, 2033, sabendo se todo esse processo está de fato acontecendo, né? A gente acabou de falar do cashback aqui. O cashback ele é uma proposta que não existe hoje, que vai exigir do governo uma metodologia e uma preparação gigantesca, porque é algo que a gente não tem hoje, que daqui a 5 anos possivelmente já vai estar rodando, se tudo der certo e se tudo acontecer como a legislação está propondo, né? Então, eu acho que é muito incipiente a gente assegurar algo hoje do que vai acontecer lá na frente. Esperamos que aconteça o que a legislação está prevendo, né? Mas não é uma segurança, a gente não pode bater o martelo. Certo. Fazendo mais algumas perguntas sobre a questão empresarial, eu gostaria de perguntar como funciona a apuração de débitos e créditos para empresas do Simples que optem pelo recolhimento fora do DAS. Bom, boa noite a todos. Então, o recolhimento do Simples nas empresas que optarem por recolher IBS e CBS fora do DAS, ele ocorre da seguinte forma. Hoje, dentro do Simples Nacional, ele tem uma subdivisão dos impostos que são pagos. Então, PIS, COFINS, ICMS, ISS, quando for o caso, eles estão todos dentro da guia do Simples Nacional. Quando a empresa optar por recolher IBS e CBS por fora, vai sair esse percentual que ele paga dentro do Simples, vai sair e ele vai recolher daí o IBS e CBS no regime regular. Então vai ser na modalidade de débito e crédito.
ele vai recolher a guia por fora, então ele vai ter 3 guias, né, a do Simples Nacional, a do IBS e a da CBS. E aí vai poder tomar crédito das aquisições dele, né, dos insumos, e vai debitar o imposto que ele calcular sobre essa aí. Complementar a fala da Laís, né, é importante a gente entender esse processo de débitos e créditos, porque hoje as empresas do Simples Nacional elas não têm essa possibilidade, né? Então veja como a reforma ela está implementando esse processo, dando a possibilidade de um empresário fazer essa apuração de forma diferenciada. E aí a gente precisa, né, e a gente está aqui com uma plateia repleta de estudantes, que acredito eu, daqui 2, 3 anos vão estar no mercado de trabalho e acredito em alguns casos atuando nessa parte, a importância de a gente olhar para o empresário e ter essa percepção de como que a gente pode orientar ele nesse processo de tomadas de crédito, né, e do débito que ele vai fazer. Imaginem lá todos os empresários que a gente tem aqui na nossa região, como que a gente pode trazer essa orientação para eles. A gente precisa conhecer qual é o produto desse empresário, qual é o serviço que ele desenvolve e olhar para a legislação e entender se ela permite essa tomada de crédito, né? Imaginem que hoje lá, pegar um caso de uma farmácia, por exemplo, onde ela compra um produto hoje e ela paga lá 10, 15 reais, sem nenhuma possibilidade de reduzir esse custo, a gente está falando de custo de produto, veja, nem é do tributo em si, ele vai ter uma possibilidade daqui 2 anos de esse custo que hoje ele paga um valor X ser menor, se ele souber escolher aquele fornecedor correto que dá essa carga tributária para ele de crédito. Então vejam, muitas vezes o empresário ele terceiriza essa função para o contador, imaginando que o contador vai ter esse olhar completo de todo o negócio. Mas muitas vezes o contador ele só vai conseguir avaliar o resultado final da operação, porque todo mês já passou, o empresário já fez as suas compras, já vendeu e chega só para o contador o documento fiscal e ele não tem mais o que fazer, né? Então a gente precisa trabalhar no antes, no que vem antes desse processo. Com toda certeza, o contador ele tem essa função de orientar, né? Então a gente está falando aqui com essa percepção de orientação. Mas se eu estou atuando dentro de uma empresa, não dentro de um escritório de contabilidade, eu também tenho que ter essa percepção de olhar para o meu enredo e saber de quais operações ali eu posso tomar crédito e aquele meu produto que eu boto na prateleira para vender com um preço X pode ser menor, porque às vezes o giro desse meu produto vai ser melhor com um custo menor, né? E veja que a gente nem está falando aqui de apurar o tributo em si, eu estou falando simplesmente de fazer a formação do preço de venda. Então vejam as inúmeras possibilidades de atuação que a gente tem neste cenário daqui a uns anos. Fazendo um elo com a tua pergunta anterior, daqui a 5 anos, o que a gente faz hoje terá reflexo nesse período lá na frente. O planejamento que a gente faz do nosso negócio hoje, escolhendo bem os nossos fornecedores, avaliando o cenário que a gente está posto, terá reflexo lá na frente. Então, o empresário que se antevê a esse processo, estudar o seu negócio, estudar os seus fornecedores, lá na frente ele vai ser mais competitivo. Porque o produto que ele bota na prateleira para vender, se ele utilizar e ter um custo menor, vai vender mais do que aquele outro concorrente dele lá que não fez esse processo de estudo, né? Então, vejam que quem está aqui hoje tem um cenário pela frente, né, de atuação que ele é gigantesco, né? A gente está falando aqui que eu posso atuar dentro de uma empresa, trabalhando com formação de preço de venda, com preço de custo, analisando o cenário de uma indústria, de um comércio. Eu posso ser um contador que está gerenciando essa informação. Então vejam que é um cenário que a gente tem pela frente aí, que vai exigir muita demanda, muita mão de obra qualificada. E hoje, né, a Laís pode até confirmar isso, o mercado já está necessitando disso, né? A gente já vê nas empresas essa necessidade de pessoas que estejam interessadas no assunto, que estejam se apropriando do conteúdo, estudando, buscando informação, porque o mercado exige exatamente esse profissional. O profissional que chega lá na ponta já conhecendo, não aquele que vai chegar lá para aprender. Então isso é muito importante. Bom, aproveitando esse caminho, eu queria saber, tem alguém que trabalha ou tem uma micro ou pequena empresa aqui? Ninguém? Enfim, eu queria saber, para as empresas micro e pequenas, quais vão ser os principais desafios para essas pessoas? Então, vamos lá. Pegando o enredo da fala anterior aqui dos colegas, se a gente for ver, o microempresário, ele tem que observar principalmente a questão da formação do preço de vendas.
Porque assim, ó, o que vai mudar com a reforma tributária? Ah, vai mudar a forma de recolhimento dos tributos que nós temos hoje. Beleza. A carga tributária atual, ela está embutida no custo de aquisição, ela faz parte do meu custo de aquisição. Por quê? Por exemplo, se eu sou uma confecção, uma empresa de confecção, vou fazer uma calça jeans, só que eu não costuro, eu mando para uma facção do Simples Nacional fazer a costura daquela peça. O regime de tributação daquela empresa que está costurando a minha peça vai dizer o quanto de crédito de IBS, CBS eu vou ter sobre aquela minha peça e o quanto que vai ser o custo daquela minha peça depois da aplicação da reforma tributária. Com o custo atualizado com a nova carga tributária, o microempresário ele precisa refazer o seu preço de venda. Porque o intuito da formação do preço de vendas é fazer com que o preço que chegue, que você venda, cubra todo o teu custo direto, teu custo indireto e todos os demais gastos que a empresa tem, inclusive a lucratividade que o sócio espera. Porque eu tenho que embutir também a minha margem do lucro dentro do preço de vendas. Se muda toda a forma de tributação, toda a carga tributária dos meus insumos, dos itens que eu uso no meu processo produtivo ou na minha prestação de serviço, eu acho que enxergar o efeito da carga tributária e aplicar no preço de vendas, eu acho que vai ser um dos principais desafios. Voltando ali para a parte inicial, que eu falei ali daquela facção do Simples Nacional. Se ele recolher a carga tributária do IVA dual dentro do Simples Nacional, pela sistemática normal do Simples Nacional, ele vai recolher uma carga tributária menor de IBS e CBS. Essa confecção, ela vai poder se creditar do tributo recolhido por uma alíquota menor no Simples. Agora, se aquela facção do Simples Nacional opte pelo modelo híbrido, que é o recolhimento por fora de IBS e CBS, que o que foi anteriormente falado, tu transfere uma parcela maior de crédito tributário para aquela confecção. Então, a opção do prestador, a opção pelo regime de tributação, pela forma de recolhimento do IVA dual daquela empresinha do Simples, impacta diretamente na aquisição, no custo do produto. Isso também tem que tomar muito cuidado com relação à concorrência. Por quê? Se eu atualizar a minha carga tributária, embutir tudo no preço de vendas, será que eu consigo me manter no mercado? Qual é o reflexo financeiro, o reflexo econômico? Eu acho que as microempresas vão ter uma dificuldade maior nesse quesito precificação, compra, venda e a questão de permanência no mercado, no mercado competitivo, assim. Porque se tu não adequar o teu preço a um preço justo, será que os teus clientes vão continuar adquirindo de ti ou vão buscar um outro meio? Eu sou do Simples Nacional, optei por recolher a carga tributária dentro do Simples, que é menos burocrático para mim. Às vezes, financeiramente, não muda muito, mas é mais simples, porque tu recolhe um percentual sobre o teu faturamento, tu não precisa ver o quanto de carga tributária você pagou pelas tuas aquisições para tomada de crédito. Ele é um pouco mais tranquilo de fazer a operação. No entanto, tu transfere um crédito menor do que quem recolhe fora. Então, se eu ficar no Simples Nacional, recolhendo a carga tributária dentro do Simples, será que eu consigo fornecer para o mesmo cliente? Será que aquele cliente também não vai buscar outros fornecedores que transfiram uma maior parcela de crédito e que, por sua vez, o produto dele tenha um custo menor? Então, tem várias coisas para a gente pensar, mas no quesito microempresa, eu acho que a precificação e a escolha do regime, da forma de tributação do Simples é o que vai ser, digamos, que vai definir a permanência dele no mercado ou a perpetuidade do negócio. Eu acho que é o principal impacto, assim. E isso eu vejo que é um momento essencial que a empresa tem que fazer, seria nesse ano mesmo, né? Porque até setembro, a empresa do Simples Nacional ela vai ter que optar se ela vai continuar recolhendo, no caso IBS, CBS dentro do Simples ou se ela vai recolher por fora. Então essa análise tem que ser feita até setembro para ela poder optar pelo melhor regime para a sua empresa, né? E também a análise dos próprios clientes e fornecedores. Então eu vou ter que analisar quais são os meus clientes, se eles vão querer crédito, né? Se são consumidores finais ou não, e
vão querer absorver crédito, e também dos meus fornecedores. Se os meus fornecedores são optantes pelo Simples ou não, se eles vão me gerar crédito ou não. Então essa é uma análise bem detalhada, individual por empresa, né, por segmento, e é essencial que seja feito, e o quanto antes essa análise seja feita, melhor, para que a empresa já inicie no próximo ano adequada, né, no regime mais adequado para ela. E só complementando, né, a questão de micro e pequenas empresas, a gente tem que pensar que muitas vezes o empresário é o cara que faz a compra, é o cara que faz o financeiro, é o cara que faz o departamento pessoal, é o cara que faz tudo dentro da empresa, né? Porque ele tem uma equipe mais enxuta e ele não tem essa equipe estruturada para poder dar atenção. Então vejam a importância de ele estar preparado desde já, né? A Laís comentou que em setembro o empresário já tem que fazer essa opção. Se ele transfere essa responsabilidade simplesmente para o contador escolhe, ele vai estar colocando nas mãos de um terceiro a responsabilidade de uma economia tributária que ele pode participar, né? Então vejam a importância. Então a gente está exatamente num período onde a gente consegue sentar, analisar como que é o fluxo de operações dessa empresa, com as compras de mercadorias, de serviços, e como que ele pode otimizar para fazer a melhor escolha de tributação agora em setembro, para que esses reflexos no ano seguinte eles possam ser mais proveitosos na economia tributária, né? Então, a gente está, claro, todas as empresas são importantes, mas para essas micro e pequenas empresas, que é a questão que vocês levantaram, a gente está exatamente num período muito importante, porque ele consegue ter tempo ainda de avaliar toda a sua cadeia e tomar a melhor escolha nesse momento. Então, antes de mais nada, eu tenho que citar 2 pontos que acho que aqui ficou faltando. O primeiro ponto, o motivo pelo qual, né, a reforma tributária ela foi criada é pelo sistema complexo que o Brasil tem na hora de pagar os impostos, né? Às vezes até acontece, até empresas que já têm ali os seus próprios funcionários nessa questão da área financeira e contábil, para pagar os impostos, mas pode sempre acabar tendo algum erro ali na logística na hora de pagar. Então, às vezes acontece. O segundo ponto que eu tenho a tratar é que esse método, né, do IVA, ele não foi criado aqui no Brasil. Tem outros países que utilizam desse método. Alguns desses países são, de exemplo, Alemanha, Chile, Portugal, são alguns dos exemplos. O Reino Unido também usa esse mesmo método. E dessa vibe, eu gostaria de perguntar qual que é a grande diferença entre a porcentagem tributária desses países comparados ao Brasil. Porque já foi feito uma logística, né? E diferente de outros países que tem a média de 20%, além do Chile 19%, o Brasil tem 26% ali de IVA, caso fosse feito hoje.